Nosso amado e querido jovem, administrando. Glória a Deus. Glória. Somos da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço por gentileza que a igreja abra as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 6. Glória a Deus. Quantos acharam de um amém? Agradecemos desde já a oportunidade concedida pelo nosso pastor, pelo nosso presbítero irmão Wellington, que nos convidou a estar trazendo essa mensagem. Amém? Vamos ler então João capítulo 14, versículo 6. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Vamos lá então. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou ler novamente. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos assentar. Amados irmãos, no final do ano passado estivemos em um grande projeto, um grande trabalho, a qual estivemos gravando alguns vídeos e fazendo um documentário em 2 partes no nosso canal do YouTube Operação Gênesis. Falamos a respeito da origem do Natal e do significado do Natal. Nós falamos aqui a respeito da existência de Jesus, da história da festa do Natal, também o local geográfico do nascimento de Jesus e o nascimento de Jesus à luz da história. Nós contamos ali com fatos detalhados a respeito dessa tão importante história da pessoa mais marcante de todos os tempos, com certeza Jesus Cristo de Nazaré. Então você que quiser dar uma olhada nesse documentário que nós falamos sobre Jesus Cristo, nós falamos sobre a cidade de Nazaré, nós falamos sobre a cidade de Belém, quer dizer, nós falamos sobre Herodes, o grande, a qual intentou matar Jesus Cristo. Você vai lá no YouTube depois, acessa a Operação Gênesis e vai ter edificação espiritual para a sua vida. Amém? Amados irmãos, Jesus Cristo é o alvo dos evangelhos. Jesus Cristo é o centro e é quem é mais citado, é a pessoa central, não somente da Bíblia. Ele é a pessoa central de todo o universo, como ele também é a pessoa central dos 4 evangelhos. Existem 3 evangelhos sinópticos. Esses 3 evangelhos sinópticos são os 3 primeiros: Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles têm o nome de sinóptico? Eles têm o nome de sinóptico porque eles 3 normalmente têm um conteúdo muito parecido entre eles. As testemunhas provavelmente foram as mesmas que testemunharam alguns feitos, testemunharam os feitos de Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, são evangelhos parecidos entre si, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porém, o evangelho de João, ele é escrito depois do evangelho de Mateus, depois do evangelho de Marcos e depois do evangelho de Lucas. Ele foi o último evangelho a ser escrito, e como o nome traz, ele foi escrito pelo apóstolo João em cerca de 90 depois de Cristo. João já tinha visto os outros evangelhos, já viu a versão de Mateus, já viu a versão de Marcos, já viu a versão de Lucas. Então ele decide unir os fatos, ele decide lembrar-se à memória
dos fatos e também inspirado pelo Espírito Santo, escrever aquilo que faltava no Evangelho de Mateus, que faltava no Evangelho de Marcos e que faltava no Evangelho de Lucas. Por isso, dos 4 evangelhos, ele não é um evangelho sinóptico, ele é um evangelho teológico, ele é um evangelho diferente dos demais evangelhos. João é conhecido como o teólogo, o apóstolo João, que é o discípulo amado, o discípulo do amor, o mesmo que escreveu a carta de 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Ele é autor do Evangelho de João. Então João é considerado como o teólogo, porque diferente dos outros evangelhos, ele traz um objetivo central no seu evangelho. O seu objetivo é que através dos feitos de Jesus, através dos milagres feitos por Jesus, ele indique a natureza divina de Jesus Cristo. Quer ver? Em João capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia fala bem assim. João começa a narrar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, lá no versículo 14, vai dizer: se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós é o mesmo Verbo que era Deus e que estava com Deus. Nós vemos já no princípio do Evangelho de João que esse Verbo que se fez carne, portanto, ele é Jesus. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. E o Verbo que estava no princípio, ele é o Verbo pré-existente. Primeiro vemos a pré-existência de Jesus. Por quê? No princípio, já quando Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 fala: no princípio criou Deus. Nós vemos aqui no Evangelho de João falando: no princípio já era o Verbo. Portanto, no princípio, Jesus já existia. O Verbo que se fez carne já existia. Segundo, nós vemos também Jesus como divino, como o próprio Deus. Portanto, a Bíblia fala em João capítulo de número 1, versículo de número 1, não somente que o Verbo estava com Deus, ele fala que o Verbo era Deus. Para complementar com aquilo que Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6 fala: que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e, assumindo forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Sobre maneira que Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nós vemos aqui João trazendo o lado divino de Jesus Cristo. João diz, sem vergonha alguma, sem timidez alguma: Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus. Jesus, o nascido de mulher, nascido de uma virgem, ele é Deus, e ele estava com Deus. Ali, antes da ceia de Jesus, nós vemos que Jesus, ele vai até Betânia e ele cura, não somente cura, ele ressuscita um homem chamado Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. A Bíblia fala que em João, capítulo de número 11, Jesus vai até Betânia e Lázaro estava morto há quantos dias? Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. Lázaro se encontrava morto. Jesus chega em Betânia e fala para Lázaro sair para fora, e Lázaro sai com vida. Portanto, na mesma Betânia, no capítulo de número 12, dessa vez, nós vemos que Jesus está ali com Lázaro, com Maria e com Marta, e vem Maria e pega um unguento e banha os pés de Jesus, e com seus cabelos seca os pés de Jesus. Lá na mesa havia um homem chamado Judas Iscariotes. Esse Judas é o mesmo Judas que traiu a Jesus. Ele vai falar, portanto: por que você não pegou esse dinheiro, com o dinheiro desse perfume, e não deu aos pobres? Mas a Bíblia vai ressaltar que ele falava isso porque ele roubava do dinheiro que tinha na bolsa, ou no tesouro do ministério de Jesus e de seus discípulos. Portanto, Judas, ele queria roubar aquele dinheiro, e ele era o tesoureiro do ministério de Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus vai responder a ele: olha, os pobres vocês sempre têm convosco, mas o Filho do Homem nem sempre estará aqui na terra com vocês. Então ela prepara já Jesus para o seu sepultamento,
quando ela banha os pés de Jesus com aquele nardo, com aquele perfume puro. Depois disso, nós vemos que os fariseus, enquanto acontece isso, é claro, os fariseus vão até Betânia, porque ouviram falar a respeito da ressurreição de Lázaro, ouviram falar a respeito do milagre que Jesus tinha operado na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia. E eles vão até lá, e eles vão querer matar Jesus, e não somente fazer um plano para matar Jesus, mas eles também queriam matar o próprio Lázaro. Por quê? Porque a fama de Jesus, do milagre de Jesus, estava sendo conhecido em toda Israel. Judeia conhecia falar do milagre de Jesus, Galileia conhecia falar do milagre de Jesus, a Samaria ouvia falar do milagre de Jesus. Muitas pessoas do país inteiro estavam indo para Betânia para conhecer este homem humilde, este homem simples, porém que trazia uma mensagem poderosa e que também fazia feitos milagrosos naquela região. E eles foram para Betânia para visitar Jesus, e ali já planejavam alguns dos fariseus e dos mestres da lei matar Jesus, porque a sua fama era muito grande e muitos haviam que criam nele. Portanto, nós vamos ver que depois disso, Jesus sai de Betânia e ele vai falar para os seus discípulos, para Pedro e para João: vão lá na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro. Sigam esse homem. Esse homem vai entrar em uma casa. Quando este homem entrar em uma casa, chame o chefe da casa e fale bem assim: o mestre está perguntando aonde que nós vamos realizar a ceia. Eles vão, Pedro e João, e perguntam para este homem. Enquanto isso, Jesus prepara uma jumentinha para sentar sobre ela e entrar em Jerusalém, fazendo a sua última entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eles já estão organizando a ceia. Jesus entra em Jerusalém em cima de um jumentinho para cumprir a promessa que estava escrita em Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9, que diz que o seu rei viria montado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho. Jesus entra em Jerusalém e a multidão está clamando. Muitos falam do milagre que ele tinha feito a Lázaro, e muitos com palmeiras e também com ramos em suas mãos, eles vão de gritar: Hosana nas alturas. Os fariseus, os mestres da lei, injuriados com aquilo, porque falam bem assim: fala para que eles se calem. Então Jesus fala bem assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Então Jesus termina a sua entrada triunfal em Jerusalém, e ele entrando ali, ele vai até o local da última ceia, onde a última ceia seria realizada. E no local da última ceia é onde Jesus, sempre com seus apóstolos, com seus discípulos, como Mateus, Marcos e Lucas, vai falar a respeito da ceia, e João vai falar que ele, com seus apóstolos, decide então colocar uma toalha sobre o seu colo, e ele pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Com ele está Pedro, o primeiro a ser lavado os pés. Fala: Senhor, você não precisa lavar meus pés, Senhor, deixa que eu lavo os seus. Jesus fala: não, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro fala para ele: então lava meu corpo inteiro, lava assim minha cabeça, lava meus pés, lava minhas mãos também. Então Jesus fala: não, só é necessário a você lavar os seus pés, porque vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Pedro dispõe-se para lavar os pés. Jesus lava os pés dos discípulos para mostrar que eles deveriam servir uns aos outros. É assim que a igreja deve operar, servindo uns aos outros. Então Jesus lava os pés dos discípulos, e Jesus vai falar a respeito que existe um no meio dos 12 que irá os trair. Judas já tinha planejado desde aquela cena em que ele ouviu Jesus respondendo na face que ele estaria com eles durante aquele determinado momento, e os pobres sempre teriam com ele. E Judas, todo injuriado, ele deixa Satanás entrar em sua vida, e ele vai até os chefes dos sacerdotes, até os escribas, até os mestres da lei, até os mestres dos judeus daquele tempo, e ele vai se vender por 30 moedas. Então Jesus, no meio dos seus 12 discípulos, ele vai falar que há um no meio deles que não está limpo. Eles todos estavam limpos pela palavra que ele tinha dito, mas havia um no meio deles que não estava limpo.
quem era este? Obviamente, este era Judas. Esse era Judas Iscariotes. Então, os discípulos que estavam à mesa não sabiam quem era ele. E perguntaram para Jesus: quem é Jesus? Quem é? Houve um alvoroço naquele momento. Eles perguntando para Jesus quem é. E João, o que escreveu o Evangelho, estava reclinado sobre o seio de Jesus. E Pedro pergunta a João. Pedro fala bem assim, como se Jesus não estivesse vendo, como se Jesus não soubesse. Ele fala: ei, pergunta para ele aí, quem é que vai trair? Quem é que vai trair Jesus? E Pedro, perguntando assim para João vira a cabeça e pergunta: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus fala bem assim: quem eu der um bocado molhado para ele. Os discípulos estão conversando e Jesus, no meio da conversa dos discípulos, os discípulos não estão atentos. Ele pega o bocado molhado e dá para Judas. E ele fala bem assim: o que tem de fazer, faça depressa. E os discípulos ainda se perguntam: mas por que ele será que está fazendo isso? Os discípulos ainda não se percebem, não perceberam o que aconteceu. Judas sai em um determinado momento, possuído dessa vez por Satanás, dando lugar ao diabo. Dando lugar ao diabo, ele vai para entregar Jesus para os mestres, para os fariseus. E Jesus, naquele momento, ele fala que ele haveria de padecer a morte. Pedro, porém, fala para ele: Senhor, jamais te deixarei padecer a morte, jamais deixarei você, jamais deixarei você partir sem mim. Então eu entregaria a minha vida pelo Senhor. Mas Jesus fala bem assim: Pedro, antes que o galho cante, você me trairá, você me negará 3 vezes. E Jesus fala assim para frente. Enquanto Jesus ainda está falando com eles, Jesus vai começar a dizer e vai começar a se despedir dos seus discípulos. Imagina, você sentado à mesa com Jesus. Você já viu milagres de Jesus, você já viu maravilhas de Jesus, você já ouviu sermões de Jesus, ouviu o sermão da bem-aventurança, ouviu o sermão da montanha, ouviu todos esses sermões. E quando Jesus está falando com você, ele fala: vocês não me verão outra vez, daqui a pouco, vocês me verão de novo só daqui a pouco, porque eu terei que subir ao Pai. E ele fala bem assim no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria avisado para vocês. Mas eu estou avisando, eu vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Portanto, vocês sabem para onde eu vou, e sabem qual é o caminho. Mas Tomé pergunta para ele: Senhor, mas nós não sabemos para onde tu vai, como poderemos conhecer o caminho? Tomé pensava ainda nas coisas terrenas. Será ele vai para onde? Ele vai para Samaria? Ele vai para a Grécia? Ele vai para a Europa? Ele vai para a Ásia? Ele vai para onde? Como que a gente vai conhecer o caminho se a gente não sabe para onde você vai? Mas ele já tinha falado: eu subirei ao Pai. Aleluia! Aleluia! Ele não conhece o caminho. Tomé não sabe qual é o caminho. Tomé não sabe qual é o caminho. Jesus já falou: a casa do meu Pai há muitas moradas. Tomé não sabe onde é a casa do Pai dele. Tomé não sabe qual é o caminho. Então Tomé pergunta para ele: Senhor, qual é o caminho? E aí vem o tema da mensagem de hoje: um caminho para o céu. Um caminho para o céu. Muitos homens andam em seus caminhos, em seus pensamentos, pensando que os seus caminhos levará ao bem, levará a status sociais, levará a ser reconhecido pelos seus amigos, pelas suas amizades, levará a ser visto por outros olhos, pela sociedade. Mas mal sabem que os seus caminhos só levarão à desgraça, à destruição. Em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12, o sábio de Salomão fala bem assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A Bíblia diz em Salmos de número 1, verso 6:
O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso significa que o Senhor conhece e se agrada do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios um dia vai perecer, um dia vai levar à morte. Não importa se ele esteja bem hoje, mas um dia vai cair e vai sofrer uma queda tremenda. A Bíblia fala em Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeça. Portanto, os ímpios não conhecem aquilo que tropeça, porque eles andam em densas trevas, eles andam em escuridão, eles andam por caminhos a qual não sabem o que haverá pela frente. Mas eles não andam em escuridão porque eles nunca tiveram a oportunidade de ver a luz, mas porque eles tiveram a oportunidade de ver a luz e fecharam seus olhos para a luz. Não, eles não andam por caminho de escuridão, não porque não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas porque ouviram a palavra de Deus e taparam seus ouvidos para a palavra de Deus. Eles não andam por esses caminhos porque nunca tiveram a oportunidade de salvação, mas porque tiveram a oportunidade de salvação e rejeitaram a oportunidade ou adiaram a oportunidade porque hoje não dava. Então, andando por caminhos de densas trevas, andando por caminhos de escuridão, tropeçam em pedras e não sabem o que há nessas pedras, tropeçam em paus, não sabem o que há no meio do caminho, caem em buracos e não sabem aquilo que tem pela frente, e andam tropeçando, andam pecando, porque não sabem e não conheceram a verdade. É o que Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 8 fala: eles não conheceram o caminho da verdade, eles não conhecem o caminho da verdade, nem há juízo algum nos seus passos, as suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos, e todo aquele que anda por elas não tem conhecimento do caminho da paz, não tem conhecimento da paz. É o que Paulo vai confirmar em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 15 ao 18. Ele vai dizer assim: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E ele vai falar: eles não conheceram o caminho da paz, nem há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles falam que os ímpios andam por caminhos tortuosos, os ímpios andam por caminhos maldosos, os ímpios andam por caminhos tênues e caminhos de trevas, caminhos a qual o Senhor já nos resgatou, caminhos a qual o Senhor ainda continua resgatando, caminhos a qual o Senhor quer te resgatar, caminhos estes a qual o Senhor vai ser contra eles. Mas afinal, qual é o caminho que eu devo seguir? A Bíblia fala, Jesus vai falar em Mateus capítulo de número 7, versículos de número 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que se encontram por ele. E ele vai continuar no versículo 14: e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Portanto, Jesus fala que existe uma porta estreita, um caminho apertado que leva à salvação, um caminho apertado que leva ao Pai, um caminho apertado que leva ao céu. Mas que caminho está dizendo esse? Eu entrei aqui na igreja e vi uma porta grande, uma porta pequena, aqui eu tenho que entrar por essa pequena? Não, é porque existe um caminho árduo a seguir para seguir a Jesus. Tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que segui-lo, porque o Evangelho é renúncia, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é transformação, o Evangelho é mutação, o Evangelho é uma coisa, é um velho homem que morre e uma nova criatura que surge para glorificar o nome de Deus. Tá bom, eu sei que a porta é estreita, eu sei que o caminho é apertado, eu sei que o caminho é árduo, mas quem é a porta? Qual é o caminho? Jesus vai falar em 10, capítulo de número 10, versículo de número 9 do Evangelho segundo escreveu João. Ele vai estar com seus discípulos e ele vai dizer bem assim: eu sou a porta. Jesus vai dizer: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará passagem. Portanto, não tem outro caminho, Jesus é a porta. Portanto, não tem outra porta, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva ao Pai, Jesus é o único caminho que
porta. Jesus é o caminho. Sem Ele, ninguém pode ver a Deus. Uma porta que dá acesso do quarto à sala, ela tem que estar no quarto e na sala. Se ela estiver só no quarto, ela não vai dar acesso à sala. Se ela estiver só na sala, ela não vai dar acesso ao quarto. O que estou querendo dizer com isso? Jesus é a porta. Ele é a porta do quê? Ele é a porta de Deus para com o homem. A Bíblia vai dizer, não existe outro mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo o homem. Portanto, a porta, ela tem que mediar entre o corredor e o quarto, se ela quiser conectar os dois. Não tem como dar acesso a outra coisa. Ela tem que ser tanto da sala quanto do quarto, se ela quiser dar acesso aos dois. Portanto, Jesus, como João vai falar, em João capítulo de número 1, versículo de número 1, Jesus é homem e Jesus é Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele tem que estar no lado divino e ele tem que estar no lado humano. Como Deus, ele teve amor pela humanidade. Como homem, ele morreu e se entregou por nós. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Então minha pergunta, Senhor, mostra-nos o caminho. Quem é o caminho? A gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? E Jesus vai responder bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que leva ao Senhor. Eu digo, se você vive uma vida boa, uma vida que ajuda os pobres, uma vida que ajuda os órfãos, que ajuda as viúvas, que ajuda pessoas que precisam da sua ajuda, mesmo assim, essa vida não vai levar à salvação. Sabe por quê? Porque o único que traz a salvação é Jesus Cristo. Ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você vive uma vida de amor ao próximo, tudo bem, você ama o próximo, mas Jesus não disse somente amar o próximo. Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas. Deus deu seu Filho amado para que nós ouçamos a Ele e amemos a Ele. Se você ama o próximo como a ti mesmo, mas rejeita o sacrifício de Jesus, você está rejeitando a Deus. Portanto, esse caminho também não leva ao céu. Se você também acredita que existem outros caminhos que levam ao céu, não somente o caminho de Jesus Cristo, também esse caminho não vai levar a Deus. Porque Jesus Cristo vai falar que Ele é o único caminho. Ele é o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Para que chegue ao Pai, é necessário passar pelo caminho que é Jesus Cristo. Para que chegue ao Pai, é necessário passar pelo caminho que é Jesus Cristo. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.